Arthur, deixa eu pegar um gancho, porque é a segunda vez que tu cita um nome, não sei se vocês repararam. Sérgio Fernando Moro. Sim. Né? E só que o Sérgio Fernando Moro, né, ainda que tenha sido supostamente pelo teu discurso traidor da direita, né, principalmente quando se envolveu nas polêmicas envolvendo o Jair Bolsonaro, hoje está afiliado ao PL. Por que que até Sérgio Moro, que já compôs diretamente o governo Bolsonaro, perdoou Bolsonaro e o MBL não? Porque o Sérgio Moro é um homem fraco. O Sérgio Moro não perdoou Jair Bolsonaro. O Sérgio Moro tá afim dos votos que vêm do sobrenome. O Sérgio Moro é um homem de papel. O Sérgio Moro não entendeu o papel dele, tá? Dentro da República, dentro da história que ele poderia construir pro país dele, sendo o principal juiz da Lava Jato. O Sérgio Moro, ele decidiu jogar fora toda a credibilidade que ele poderia ter, todo o papel histórico que ele poderia ter, para se abraçar com o ladrão, com o vagabundo do Valdemar da Costa Neto, pegar 11 milhões de reais de fundo eleitoral e pedir voto para os paranaenses. Sérgio Moro é um homem de papel. Como é que você pode sair do governo Jair Bolsonaro falando que ele traiu brasileiros aqui, interferindo na PF, eu não posso deixar isso acontecer, e depois você se abraça com o Flávio Bolsonaro na mesa com o Valdemar da Costa Neto para dizer que o Vorcaro, veja bem, mas e o PT? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Eu acho que o que falta no Brasil é justamente pessoas que têm coragem de falar aquilo que é certo, independentemente da popularidade daquele momento. Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. Ok, mas deixa eu fazer o papel de Sérgio Moro aqui e te perguntar, mas do outro lado tem o PT e nós precisamos derrotá-lo, Arthur. Então tá, você acha que você vai derrotar o PT colocando outro corrupto no poder? Vamos lembrar que quando o Jair Bolsonaro se elegeu, ele se elegeu com a promessa de colocar Sérgio Moro no STF. Ele colocou quem? O Cássio Nunes, que foi o voto de Minerva para anular todas as provas da Lava Jato, para acabar com a multa do Odebrecht, para perdoar um monte de presos, né, de corruptos que seriam presos na Lava Jato. Né? Ele colocou quem? O André Mendonça, que infelizmente também é um garantista, apesar do bom trabalho agora no escândalo do INSS. Né? Quem que ele colocou na PGR? O Aras, que não processou nenhum corrupto. Né? Então, se vocês acham que votar no Flávio Bolsonaro ou no próprio Sérgio Moro é um caminho diferente do que votar no PT, você está muito enganado. Você está votando no ladrão com roupa de polícia. É isso. A mega operação que teve no Rio de Janeiro, recentemente, no Complexo da Penha, do Alemão, vocês são favoráveis a esse tipo de completamente ação da polícia? favoráveis. Eu quero lembrar que essa operação matou mais de 100 vagabundos e prendeu mais de 80. Né? Pessoas de alta periculosidade. O problema é que, como infelizmente ela foi liderada pelo Cláudio Castro, que aparentemente é um político corrupto, envolvido inclusive no escândalo, né, do Banco Master e do Vorcaro, né? Lembrando que ele liberou inclusive ali o crédito consignado para os fundos do Vorcaro, né? Ele mesmo não pôde fazer muita coisa. E digo mais, você fazer só a operação sem o planejamento todo de modificação da legislação penal também não adianta. Então, novamente, eu não acho que a operação foi errada, eu acho que a operação foi certa, mas ela foi insuficiente. Você não vai mudar a realidade do Brasil enquanto você não modificar a lei penal. E digo mais, a gente tem mais uma segunda trava jurídica para isso. Quando você, por exemplo, você sufoca o crime organizado no Porto de Santos, sabe o que acontece? Eles migram para o Ceará, por exemplo. Sufoca no Ceará, eles migram para Pernambuco. Sufoca lá, migra para Paraíba e assim por diante. Por que eu estou dizendo isso? O Brasil precisa entender o crime organizado como uma organização que não é estadual. Então nós precisamos de uma justiça, nós precisamos de varas, de fóruns, de procuradores, de juízes especializados em crime organizado que vão ter uma jurisdição nacional. E aí sim, meu irmão, eu não quero saber se a tua empresa está no Pernambuco, está no Ceará, está em São Paulo. Se eu sou juiz daquela vara que está combatendo o crime organizado, se lavou dinheiro, não importa em qual estado, você vai estar no mesmo processo. Porque aqui é um absurdo, cara. Aqui, por exemplo, você pega, sei lá, uma empresa na fronteira com a Bolívia, que você vê que ela é usada para lavagem de dinheiro e para trazer arma para o Brasil, enquanto você processa esse cara e ele tem outro braço financeiro em outro estado, por exemplo, no Paraná, com fronteira do Paraguai, é outra coisa, cai em outra... Isso está errado. Nós temos que estruturar a justiça para combater isso do começo ao fim da linha, de forma nacional. E como que o Missão pretende combater ali o PCC, mas sem transformar a segurança pública em uma guerra generalizada, por exemplo? Na verdade é o seguinte, eu vou te dizer que o PCC, diferente do Comando Vermelho, é uma organização muito mais sofisticada, né? Diferente do Comando Vermelho... Sofisticada? Porque eu vou te dizer uma coisa, o Comando Vermelho ele é mais tosco. O Comando Vermelho ele domina territórios e ele vende gás. Ele vende serviço de Uber, o cara tem que pagar um pedágiozinho ali. O PCC é muito mais sofisticado. O PCC está na Faria Lima.
O PCC, ele está em tráfico internacional de drogas num volume absurdamente maior do que o Comando Vermelho. E eu vou te dizer mais. Tá na política também, Arthur? Com certeza está na política. A gente não viu várias campanhas sendo financiadas, inclusive, por esses caras, né? Por isso que eu te digo, contra o PCC, você tem muito menos uma dificuldade operacional e muito mais uma dificuldade jurídica. Porque eles são muito mais difíceis de serem identificados e de você prendê-los, né? O Comando Vermelho, você parte de um enfrentamento mais direto mesmo. Você parte de dominação de território, onde você faz operações policiais e você consegue prender ou matar lideranças. O PCC é muito mais difícil. Tudo bem, mas eu ainda não entendi o que vocês fariam para melhorar essa parte da segurança pública, porque nós temos um problema muito agravante com relação à criminalidade no nosso país, que vem crescendo muito. Hoje o PCC não atua só em São Paulo ou no Rio de Janeiro, está em todos os estados, está internacionalmente, o que só piora e só agrava cada vez mais. O que eu vejo da maioria dos planos de governo é: estamos prontos para combater, mas nós não queremos só teoria, nós queremos ação. Sim, eu vou dar um exemplo para você. É que a sua pergunta original foi: será que isso não vai se tornar uma guerra, né, no sentido de troca de tiro na rua? E para combater o PCC é muito menos sobre isso, muito mais sobre, por exemplo, hoje ao meio-dia eu estava com o Caio, que é um candidato nosso da missão. Ele é um policial federal especializado em lavagem de dinheiro para o PCC. A função dele é viajar o Brasil e ensinar outros agentes da Polícia Federal de outros estados como combater, por exemplo, a principal veia do PCC, que são os operadores financeiros. Então eu vou te dizer que no combate ao PCC especificamente, você está lidando com muito mais questões burocráticas, olha só, do que questões operacionais. Então, como eu falei, se você estrutura procuradores especializados, juízes especializados, que têm jurisdição nacional, para combater e asfixiar os braços financeiros do PCC, você não está falando nem de troca de tiro, e você está falando de destravar objetivamente questões burocráticas que fazem com que a gente não consiga combater essa facção, né? Então, como eu falei, o PCC é um pouquinho mais fácil de você derrotar. O Comando Vermelho, perdão. O PCC é muito mais difícil. O PCC, eu vou te dizer, é um trabalho de longuíssimo prazo. Não é fácil. E é o que a gente vem acompanhando, infelizmente, ao longo dos últimos anos, que vem só crescendo cada vez mais. E eu acredito muito que seja a preocupação da maioria, né? E muitas vezes a gente fica sempre nas mesmas perguntas, nas mesmas dúvidas, que parece que nunca tem uma resolução para que, de fato, isso aconteça. Às vezes, nós, como jornalistas, acabamos sendo até repetitivos, às vezes, nas perguntas e nos questionamentos, né, Vini? Porque, de fato, nós não vemos, eu pelo menos não estou vendo uma resolução e uma melhora no nosso país com relação a isso. Vocês viram o vice do Flávio da Sabatina da UNEX sobre segurança pública? Ele praticamente copiou algumas propostas, exemplos e dados do Renan, como da questão de número de presidente. O restante da pergunta não precisa, Arthur, é contigo. Ó, deixa eu falar uma coisa, cara. É muito flagrante, né, a cópia desses caras daquilo que a gente vem falando há tanto tempo. Eu vou te falar uma coisa. Quem foi o primeiro movimento político que teve coragem de falar que Oruan era do Comando Vermelho? Nós escrevemos uma revista sobre isso. Quem foi o primeiro movimento político que falou que a gente tem que enfrentar o crime organizado com o direito penal do inimigo? Quem foi o primeiro movimento político que falou do enfrentamento de El Salvador, lá do Bukele, que ele estava fazendo? Nós inclusive visitamos lá antes de todo mundo, tá? E a gente, é engraçado que esses caras não copiam a gente em outras coisas. Por exemplo, vamos copiar a gente, o vice do Flávio, em combate à corrupção também? Vamos copiar a gente em fazer propostas que não são populistas, mas que falam de verdade em austeridade fiscal, por exemplo, na reforma do BPC, na reforma da Previdência, que a gente precisa fazer de verdade? Vamos falar de corte de privilégios, inclusive da elite do funcionalismo público? Vamos falar de acabar com férias de 60 dias, de acabar com o supersalário? Vamos falar de enxugar a emenda? Vamos falar de lei de responsabilidade gerencial para acabar com esse monte de prefeito do Centrão que fica contratando show em vez de trazer saneamento para sua cidade? Vamos falar disso? É engraçado que isso os caras não conseguem copiar, não é mesmo? O que é essa lei de responsabilidade gerencial aí, Arthur? Já que tu citaste aí, explica um pouquinho melhor. É o seguinte, cara, infelizmente aqui no Brasil, a gente tem uma democracia disfuncional, né? Nós temos uma democracia que o populismo tomou conta dela. E aí você vê, por exemplo, eu fui processado por falar isso, tá? Eu fui processado. Você pega, por exemplo, uma prefeita, né? A prefeita de Aracaju, junto com um deputado, que eles basicamente levaram emendas para a cidade que tem metade das pessoas sem saneamento básico e contrataram um show milionário do Wesley Safadão. Você tem, por exemplo, prefeituras do Nordeste que gastam 400% de toda a verba de cultura em um show de um artista famoso. Tá? Isso tem que acabar.
Isso tem que acabar. A lei de responsabilidade gerencial é uma proposta original da missão que diz o seguinte: se você é prefeito de uma cidade, você obrigatoriamente tem que apresentar melhores nos índices de educação, saúde e segurança com indicativos externos. Não adianta você chamar uma pesquisa lá da tua região para mostrar isso não. Você vai precisar de índices externos independentes atestando que a sua gestão foi bem feita. A partir dali, você vai ganhar o direito a se eleger de novo e você vai ter a distribuição do fundo eleitoral e do fundo partidário de acordo com esta performance, certo? E se você não cumprir essa meta, você está inelegível. É assim que deve ser, meu irmão. Você elege um cara para prefeito, não é para ele trazer show do teu artista favorito não, velho. Você elege um cara para ele trazer saneamento para sua cidade, para trazer saúde, para trazer educação. E muitas vezes, se as pessoas, infelizmente, vendem os seus votos, a gente vai precisar fazer isso de cima para baixo, fazendo essa lei de responsabilidade gerencial. Eu vou aproveitar esse gancho rapidamente, meus colegas, só para fazer mais uma pergunta com relação à segurança pública, porque também está aqui um dos nossos principais superchats, tá? O Lemos Victor comentou o seguinte: qual o posicionamento da missão sobre as câmeras corporais de policiais? Vejo a esquerda ser a favor e parte da direita ser contra. Eu entendo que as câmeras corporais são positivas se o policial tiver segurança jurídica. Você mesmo respondeu a pergunta. Hoje, as câmeras policiais seriam utilizadas por ONGs e por vagabundos para prejudicar o policial que está fazendo o seu bom trabalho. Você precisa, antes da câmera policial, e eu sou a favor da câmera policial, você precisa da segurança jurídica para esse policial. Tá? Então, antes a segurança política, depois as câmeras corporais. Arthur, deixa eu emendar uma outra pergunta com essa ideia do Renan Santos que quer acabar com essa SLT. Cara, que pergunta maravilhosa. Eu vou explicar para vocês. Quando a gente tem um excesso de regulação, você tem as pessoas burlando isso o tempo todo. O que a gente quer é copiar o mundo desenvolvido. O que o mundo desenvolvido faz? Não é desregular o trabalho e você vai ter que trabalhar de forma escrava para receber o que comer. Não é isso. Você tem que ter uma regulação, conforme o mundo faz, baseada em 3 pilares. Pilar número 1, jornada máxima. Você tem que ter um número máximo de jornada. Pilar número 2, descanso mínimo. Você tem que ter um mínimo de descanso entre uma jornada e outra. Pilar número 3, remuneração mínima por hora. É assim que o mundo inteiro regula o trabalho. E a partir disso, eu vou te falar, você vai negociar tudo aquilo que for melhor para você. Não é à toa que no Brasil, mais de 50% da força de trabalho está fora da CLT. Você acha que o brasileiro gosta de ser MEI? Você acha que o brasileiro gosta de ser PJ? Ser PJ é horrível, cara. Você tem que ficar pagando contador, você tem que ficar lidando com coisas que você não está afim de lidar. O problema é que no Brasil você não tem flexibilidade de trabalho. Vou dar um exemplo para você. Se você tem um bar e o seu bar abre sexta, sábado e domingo, você não pode contratar alguém assim. Porque a partir do momento que você vai 3 vezes no mesmo estabelecimento, você cria vínculo trabalhista. Então essa pessoa ela fica presa num horário e numa coisa engessada que não serve mais para o mundo moderno. Se você, por exemplo, um técnico de TI, eu duvido que você consiga ser um técnico de TI eficiente para atender várias empresas sendo CLT em algum lugar. Não dá. Porque às vezes você tem que trabalhar domingo de manhã. Às vezes você vai folgar segunda à tarde. Então, hoje, a CLT, do jeito que ela está desenhada, ela expulsa as pessoas para a informalidade. O que a gente quer é transformar o Brasil nas relações de trabalho que o resto do mundo tem, regulando jornada, descanso e remuneração mínima por hora. Ok, mas e essa segurança que o CLT proporciona, traz? Vocês manteriam isso ou não? Ao contrário, que segurança é essa? Que as pessoas saem daqui. Você acha que o trabalhador brasileiro vai para fora e o de fora não vem para cá? Por quê? Por causa disso. Por exemplo, você acha que o irlandês, você acha que o australiano, você acha que o americano vem para o Brasil e fala, tô protegidão aqui por essa segurança dessa CLT? Não é isso que acontece. O que acontece é que nós todos aqui perdemos entes queridos, tá? Que vão para o exterior, cérebros maravilhosos, que muitas vezes se formam em universidades públicas financiadas pelo dinheiro do mais pobre, e eles saem daqui para justamente não estarem sujeitos a essa CLT absurda. Quantas e quantas pessoas você não conhece? Você que está assistindo, você não conhece alguém que foi trabalhar fora? Você não conhece alguém que foi procurar oportunidade na Irlanda, na Itália, na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá? Eu tenho certeza que sim, cara. Agora, quantos estrangeiros você vê vindo aqui para o Brasil para trabalhar aqui? Ou seja, a CLT, escuta só, a CLT é um imã negativo de bons cérebros. É uma máquina de repulsa de bons trabalhadores. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.